Olá, Urbidos, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos no nosso último episódio de League of Legends desse ano. E como hoje caiu no dia 25 de dezembro, então iremos falar um pouco mais sobre os personagens que possuem skins de Natal. Hoje não vai ter nenhum conto especificamente, porque vamos abordar apenas as skins de Natal, então vai ser um episódio um tanto diferenciado. Então, primeiramente, Feliz Natal e bora conversar sobre algumas skins de Natal e algumas referências e histórias que podem aparecer. Então, pessoal, começando aqui com a skin do Brawl, é uma coisa interessante sobre essa skin que você percebe que, se a gente considerar que o Papai Noel tem a premissa de uma pessoa caridosa, uma pessoa que entrega, uma pessoa que vê o amor em todos os lugares, que quer ajudar sempre, acredito que o Brown seria um dos principais elementos que poderia utilizar, né? Ele tem essa premissa como característica principal da sua personalidade, então acho que seria um bom elemento, principalmente nessa questão. O outro ponto interessante é que como os poros têm uma relação muito forte com o Brown e os Papai Noéis, né, relacionado às suas renas, então acredito que um outro ponto que é bem legal. Obviamente que tem os elementos, como os presentes, as lenhas, a lareira e tudo mais, a botinha. Só que tem uma coisa que eu acho bem legal, é que existe uma regra na internet, que eu não lembro necessariamente qual que é o número, que não importa qual seja aquilo que foi criado, existe uma versão pornográfica daquilo. Então, se você imaginar a versão pornográfica do Papai Noel, que é mais ou menos como tá aqui agora, né? Todo cara bonitão, fortão, hoje você vai receber o presente de Natal, não sei o que, facilmente você conseguiria achar algum porn aí facilmente encontrado com essa premissa de o Papai Noel mais ou menos nessa pegada. Então, apesar de, obviamente, não ter essa ideia, não ter pelo menos essa intenção, obviamente, com as mentes de hoje em dia, facilmente você conseguiria usar essa relação mais do submundo. Um próximo ponto aqui é o Draven, também na versão de Natal. O que é interessante é que, se você for pegar aqui, ele também representa a ideia do Papai Noel, pelo todo o fator, ainda mais que ele também tem uma relação aqui com a lareira. Só que uma coisa interessante é que existe uma outra imagem, apesar de ele ser meio que o do mal, existe uma versão meio que do Krampus, né? Que a galera também conhece, que tem esse espírito natalino um tanto diferenciado. Então aqui é bem interessante que, considerando um pouco da personalidade do Draven, eu ainda não li sobre ele, não teve um vídeo especificamente, mas acredito que como a sua principal relação seria uma coisa meio que assim, meio sádica, meio da brincalhona, porém uma brincadeira um tanto não tão divertida, então se você levar por esse lado, acredito que tem esse elemento. Obviamente tem diversos pontos relacionados ao Natal, como ser muito frio, principalmente na região norte, que acontece, né, a troca da coisa. Nós temos os biscoitos, a gente tem o leite, tem aqui o fato da galera tem a noite de Natal, aí dorme, aí no dia 25 que recebe o presente, então nessa virada que aparece o Papai Noel. Então acredito que seja mais esses elementos. Obviamente, a ideia seria simplesmente mais um elemento de Natal, mais um elemento do Papai Noel propriamente dito. Porém, a gente pode pegar essas pequenas ideias, como por exemplo um Papai Noel às avessas, ou até mesmo uma leve referência ao nosso Crampuzinho. Agora a gente tem o Gragas. O Gragas não tem nem muito o que dizer, né? Esse aqui é a versão do Papai Noel meio que o clássico gordão. Uma coisa que é interessante nesse ponto é que, sabe quando a gente fala assim, ah, Papai Noel da Shopee, ou qualquer outra coisa da Shopee, né? Que fala como se fosse uma referência mais de, uma coisa mais zoado. Basicamente, pelo menos aqui no Brasil, você percebe que meio que o Papai Noel no estilo mais clássico do, vamos dizer assim, o clássico do Papai Noel norte-americano, né, da parte principalmente da galera lá de cima, tem toda uma pegada um tanto diferente. Aqui mais pro Brasil, é o seu tio, é o seu pai, existem diversos tipos de Papai Noel meio zoadaços, né, pelo menos na minha época, quando eu acreditava no Papai Noel, tinha, né, o tio ou o pai que vestia no Papai Noel e eles tinham lá, era meio gordão, então tinha essa relação aqui, então meio que, considerando que o Gragas tem toda essa ideia do seu zoado e tem toda essa, né, do bêbado, dos caramba, então acredito que seja mais essa relação. Obviamente, poderia ser meio que a caricatura, por se dizer, então meio que não tem muito o que trazer das referências, mas se você for considerar como uma proposta tipo, é o que tem pra hoje, acredito que seja no máximo que dá pra fazer, porém, o Gragas aqui, referenciando o Natal também. Agora a gente tem aqui a Jinx.
E é interessante porque tem diversos pequenos elementos interessantes aqui. Primeiramente, a arma da Jinx foi transformada num meio que um trem de brinquedo. Considerando que a Jinx a gente tem ela como uma elfa fazedora de brinquedos, na Jinx também faz engenhocas. Então, ela faz engenhocas, ela faz brinquedos, no caso dessa versão, considerando os duendes que ajudam o Papai Noel a fazer os brinquedos. Considerando assim que, apesar de o Papai Noel entrega brinquedos para as crianças que comportam, o Papai Noel entrega carvão para as crianças que não se comportam, considerando aqui meio que é uma versão alternativa do Papai Noel, ele pode entregar presentes para todo mundo, porque todo mundo merece. Porém, para aqueles que são mal criados, recebem os brinquedos feitos pela Jinx, no caso aqui a Jinx natalina. Então eu acho bem interessante porque, apesar de ser a ideia de da mesma forma que aparece em Arcane, o brinquedinho que vai lá e explode, ou uma outra coisa mais mortal, uma arma que podia só soltar umas bolinhas, no final acaba soltando uns plasmas, não sei o que. Então eu acho que a premissa aqui, principalmente referenciando a Jinx, né, fazedora de coisas, com os elfos, fazedora de coisas. Então eu achei isso bem legal, achei essa ideia bem interessante, apesar de realmente não gostar das skins de Natal, de time, de praia e coisas assim. Pelo menos aqui a gente tem algumas referências mais natalinas diretas, né? Não simplesmente algo por se fazer. Então fica aí, a skin da Jinx, fazedora de trecos, com a Jinx, fazedora de brinquedos. Aqui a gente entra a Catarina, e aqui a gente tem meio que, vamos dizer, a nossa Mamãe Noel, né? Misturada com um pouco de Rena misturado um pouco com a própria Catarina. O que é interessante, pelo menos no mundo dos cosplays, é que existe os cosplays masculinos, os cosplays femininos, e nós temos as versões masculinas de personagens femininos e os personagens, né, versões femininas dos personagens masculinos. Então é interessante porque você vira e mexe encontra diversos Narutas, diversas Kakashis, diversos Sakuras, diversos Sailor Moons. Então, meio que se você considerar que ela pode ser tanto a Mamãe Noel, ela pode ser tanto a versão feminina cosplay do Papai Noel. Então, meio que de uma forma geral, acredito que pela sua, vamos dizer assim, generalidade das ideias, sem ter muita relação, ainda mais pelo fato de ser meio que diversos pequenos detalhezinhos, não dá para dizer necessariamente. E se você quiser levar para um lado mais soft porn, como a gente levou um pouco mais na quesito do Brown, existem diversos filmes de besterol onde as meninas especiais para ocasiões especiais são dadas de presente para algumas pessoas em situações especiais. Considerando que ela está saindo de dentro de uma caixa, e considerando a personagem, toda a sua estrutura corpórea como personalidade, acredito que também possa ter essa relação levemente. Então, fica aí. Caso você queira um presente um tanto mais selvagem, numa ocasião especial, com meninas especiais, em umas situações especiais, temos aí a Catarina de Natal. No caso agora nós temos o COG. Basicamente a gente tem um pouco de algumas pequenas referências, né? Primeiramente o Rudolph como a rena do nariz vermelho. Nós temos também, sabe quando você vai montar a sua casa, né, a sua árvore de Natal, seus presentes, aí tem um cachorro que ataca, o gato que bate, o seu pet que destrói as árvores, os brinquedos, faz uma lambança no tempo e tudo mais. Então, meio que aqui a gente tem essa pegada. Nós temos o Rudolph, nós temos como se fosse um petzinho, tanto que ele parece meio que um cachorrinho todo peludo, mas também meio que uma pegada do tipo a rena, né? Pelo fato do seu nariz, o chifre, os pelos e tudo mais. Então, de uma forma geral, a gente tem aqui essas pequenas coisinhas. Tanto o pet que destrói os brinquedos da árvore de Natal, tanto que você vê essa destruição aqui. Nós temos a referência do próprio Cogmal, a gente tem a referência do Rudolph. Então são pequenas referenciazinhas que vão construindo a ideia principalmente dessa composição. Aqui a gente tem a LeBlanc, e o interessante da LeBlanc é que ela já pega uma outra mitologia que é o Jack Frost. Até já tem um filme, acho que Jack Frost e os Guardiões, coisa assim, ou só Guardiões, agora eu não lembro. Mas tem até um filme que fala um pouco sobre isso, né? Então acredito que, considerando toda a magia que existe por detrás do Jack Frost, a ideia de ser aqui um fundo natalino mais de neve e a própria estrutura, claro, pode ser a mágica da Mamãe Noel, até pode ser, acredito que até tem essas duas referências conectadas. Porém, de uma forma geral, considerando o bastão, que tem um cajado muito parecido, que parece a questão desse, né, acho que é o caçuzo, esse doce que a galera usa na região norte,
Tem essa ideia da floresta temperada, né, mas no caso às vezes uma tundra, dependendo do jeito que for. Toda a constituição, toda a paleta de cores, todos os simbolismos, então acredito que seja realmente essa ideia de uma mistura de uma Noel com uma Jack Frost. Utilizando também, como eu falei para vocês na Catarina, que existe essa ideia dos vários tipos de cosplayer diferentes. Então, segue aí um exemplo bem clássico e, obviamente, mais uma skin de Natal pro seu LOLzinho. No caso aqui a gente tem o Maokai, que é o interessante é que o Maokai basicamente é a estrela de Natal. Qual que é a estrela? A árvore de muitas vezes. Então o principal elemento da árvore de Natal simplesmente é ele sendo a própria árvore. Isso que eu acho bem interessante. E o que é legal, se a gente for considerar, a gente tem meio que o Papai Noel ali no canto, talvez a versão do Brown, a gente tem o Veigar ali em cima, a gente tem aqui um outro que talvez seja... né, o Draven também como uma possível referência em alguma outra versão dele, ou algum personagem qualquer, um GP talvez, mas de uma forma geral a gente tem aqui os principais elementos, nós temos a árvore, a gente tem os presentes, a gente tem aqui o Veigar colocando a estrelinha no topo, nós temos aí os porinhos como as possíveis renas, o próprio, né, Maokai, que a gente tem ele tacando as arvorezinhas dele, uma em formato de árvore mesmo, a outra em formato de presentinho. Então eu acho bem legal pelo fato de ter essas pequenas coisas, mas como ele é só uma árvore, ou no caso uma planta, né, animada, acredito que não tenha muito mais do que isso. Porém, fica aí mais uma skinzinha aí pro seu Natal. No caso agora a gente tem a Miss Fortune, né, como a nossa próxima Mamãe Noel, né? No caso aqui acredito que seja mais uma referência à Mamãe Noel mesmo, porque tem todos os elementos da Mamãe Noel, porque não é uma elfa, não está construindo nada, existe uma relação direta com os próprios presentes, a própria moça que ajuda em toda essa logística, mas também acredito que entra naquela mesma regra, tanto da Catarina quanto do Brown, porque toda versão na internet existe a sua versão soft porn e às vezes mais hard, dependendo do jeito que você está fazendo. Então, de uma forma geral, acredito que seja essa coisa. O interessante é que quando a gente fala sobre algumas temáticas mais fechadas, não tem como você ir viajando muito longe. Porém, como aqui é Natal, pelo menos aqui a Miss Fortune temos mais uma aí, se você gosta da Miss Fortune, então mais uma skinzinha de Natal para vocês. No caso aqui a gente tem o Nunu, é interessante porque a transformação meio que de um abominável homem das neves fofinho para um abominável homem das neves bonitinho, agora bem mais bonitinho na sua versão, até a versão Rudolph. No caso aqui, eu nunca sei, nós temos, eu acho que é o Nunu e o Winlamp, eu nunca sei, né, eu chamo ele tudo isso de Nunu. Então o Nunu criatura e o Nunu criança. Né? Então no criança a gente tem como a versão do Duende de Natal, realmente não é um Papai Noel, nós temos um trenó, todo fator mágico, então acredito que aqui a gente esteja sendo representado pela magia do Natal. No caso aqui, a relação de nós temos o Duende, a gente tem todo esse efeito mágico que vai sendo transformado, ainda mais porque algumas pessoas consideram que antes do Natal o Nunu tem aquela sua versão e quando vira o novo. Então, mostrando novamente essa transformação dessa criatura, essa criança, para essa criatura natalina com esse espírito natalino. Então, fica aí representado o Nunu como a magia do Natal e a transformação de um ser humano pré para nosso Natal. Aqui a Tristana. Tristana realmente a gente tem aqui a representação direta de mais uma duendezinha, ainda mais pelo fato dela ser, né, uma criaturinha que já tem mais ou menos essa pegada. Então a gente tem essa referência direta, já está colocando a própria arma como brinquedo, ou recebendo ela como brinquedo, agora já não tem muito como saber. Porém, de uma forma geral, assim, é aquilo, quando tem poucos elementos, os elementos são mais reduzidos. Mas aí, fica mais uma aí, Tristaninha aí, de Natal pra gente, toda bonitinha, toda fofinha, recebendo aí a sua bazuca de pirulitos para enfrentar os inimigos no Summoner Rifts. No caso aqui agora a gente tem o Veigar, e é interessante porque esse Veigar, ele tem aquela premissa do Papai Noel que entrega os carvões para as crianças maldosas, tá explodindo ali a chaminé de alguém passando, rebentando com um trenó dele, com uma caveirinha na frente. Então acredito que o Veigar aqui é mais pela essa referência direta, onde a gente tem essa ideia de aqui a gente tem o Papai Noel com a sua versão mais maldosa, né? Como tem no quesito a gente considerou a Jinx como um elemento que, ao invés de entregar carvão, vai dar brinquedos mortais, né? No caso, explodem ou atiram, faz coisa do gênero. Aqui é mais a referência à mitologia clássica, onde a gente entrega um carvãozinho de Natal. Considerando, dependendo de onde você está no mundo, se você
recebe um desse numa noite fria pra caramba, às vezes até não é um presente tão ruim. E por último nós temos o Zillian, e o que é interessante do Zillian, a gente tem aqui novamente o Papai Noel com um timozinho ali em cima, vários brinquedos, e eu lhe pergunto, considerando que o Papai Noel passa por todas as casas, de todas as crianças, em todo lugar do mundo, dentro de um período de 24 horas, qual seria a velocidade que o Papai Noel teria que ir de ponto a ponto para conseguir chegar a tempo de passar em todas as casas dentro desse tempo? Considerando aqui, nós temos aqui o Zillian representando essa magia temporal, onde ele consegue passar por todas as casas, porque ele tem meio que uma capacidade de parar o tempo, retroceder o tempo. Então, porque muitas vezes ele consegue interagir com crianças, dependendo de qual é o momento que ele está. Então, se você tem, entrega todos os presentes, desce pela chaminé, sobe por ela, deixa o negócio, interage, come os biscoitos, passa por todas as casas, realmente, ou você tem uma turbina cabulosíssima que faz com que você se aproxime muito na velocidade da luz, ou você tem algumas dobras temporais, ou aqui, simplesmente o Zillian trazendo como uma referência direta, uma forma de mostrar que sim, Papai Noel é um fator mágico, porque ele tem um controle temporal, como o Zillian traz aqui também. Então, pessoal, esse aqui foi um episódio mais curtinho, falando sobre as skins de Natal. Não tem muito o que falar, pelo fato de ser umas referências um pouco mais diretas. Porém, para não ficar sem vídeo e agradecer a vocês esse ano maravilhoso, desejo a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, que seja incrível para vocês. Porém, a gente volta com mais vídeos e assim a gente tem um 2023 finalizado com chave de ouro para um 2024 maravilhoso. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!